Vamos dar continuidade ao estudo da Lei 5.247/91, no artigo 102, capítulo 7 do tempo de serviço. Artigo 102. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público estadual. Artigo 103. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Então, a apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para o ano quando excederem este número, para efeito de aposentadoria. Então, bastante atenção nesse parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem este número, para efeito de aposentadoria, ou seja, serão contados além de 182 dias para o ano seguinte, isso para efeito de aposentadoria. Artigo 104. Além das ausências ao serviço previsto no artigo 100, são considerados como de efetivo serviço os afastamentos em virtude de férias, exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal. Inciso 3. Exercício de cargo ou função com governo ou administração em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, governador e prefeitos. Inciso 4. Participação em programa de treinamento regularmente instituído. Inciso 5. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal, exceto para promoção por merecimento. Inciso 6. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 7. Missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento. Inciso 8. Licenças. Item A. A gestante, a adotante e a paternidade. Letra B. Para tratamento de própria saúde até 2 anos. Item C. Para desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento. Item D. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. Item E. Prêmio por assiduidade. Item F. Por convocação para serviço militar. Inciso 9. Deslocamento para nova sede. Inciso 10. Participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Artigo 105. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria. Inciso 1º. Para efeito de aposentadoria,
conta-se o tempo de serviço prestado à União, aos Estados, municípios e Distrito Federal. Inciso 2. A licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor com remuneração. Inciso 3. Licença para atividade política. Inciso 4. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal, anterior ao ingresso no serviço público estadual. Inciso 5º. O tempo de serviço em atividade privada. Inciso 6º. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra. Então, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria o tempo de serviço prestado à União, Estado, Município e Distrito Federal, licença para tratamento de saúde da pessoa, da família do servidor, com remuneração, licença para atividade política, no caso do artigo 90, parágrafo 2º. Então, voltando para o artigo 90, parágrafo 2º, temos que, a partir do registro da candidatura até o 15º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em efetivo exercício estivesse. Artigo 90, parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura até o 15º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em efetivo exercício estivesse. Então, retornando ao artigo 105, que fala para efeito da aposentadoria. Contar-se-á apenas para efeito da aposentadoria o tempo de serviço prestado à União, aos Estados, ao Município e Distrito Federal. Licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor com remuneração. A licença para atividade política, conforme o artigo 90, parágrafo 2º, que falamos anteriormente. Inciso 4º. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal anterior ao ingresso no serviço público estadual. Inciso 5º. O tempo de serviço em atividade privada. Inciso 6º. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra. Parágrafo 1º. O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria. Então, o tempo que o servidor esteve aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria. Parágrafo 2º. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operação de guerra. Parágrafo 3º. Então, será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operação de guerra. E voltando ao parágrafo 1º, que é interessante também, o tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria. Então, retornando ao parágrafo 3º do inciso 6º, isso do artigo 105, que trata da contagem para efeito de aposentadoria, o parágrafo 3º diz que é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da União,
estados, Distrito Federal e municípios, autarquias, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Ou seja, se você tiver em 2 cargos ao mesmo tempo, concomitantemente, então é vedada essa contagem cumulativa. Não vai servir para você somar os 2 tempos simultaneamente para efeito de aposentadoria. Capítulo 8º do direito de petição, artigo 106. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Então, artigo 106, é assegurado, é garantido ao servidor o direito de requerer dos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Artigo 107. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. 108. Artigo 108. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Artigo 108 do direito de petição. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados num prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Artigo 109. Caberá recurso, inciso 1º, caberá recurso, inciso 1º, do indeferimento do pedido de reconsideração, inciso 2º, das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. Então, artigo 109. Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração e das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. Então, o recurso sempre vai ser dirigido a uma autoridade imediatamente superior a quem estiver expedido o ato. Parágrafo 2º do artigo 109. Inciso 2º. Sobre a decisão sobre os recursos sucessivamente interpostos. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Então, o recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 110. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Então, artigo 110 fala que o prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias esse prazo, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Artigo 111. O recurso poderá ser com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.
em caso de provimento de pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 112. O direito de requerer prescreve. Artigo 112. O direito de requerer prescreve em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Inciso 2º. Em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Então, o direito de requerer prescreve em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. E o inciso 2º diz que o direito de requerer prescreve em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado quando o ato não for publicado. O prazo da prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado quando o ato não for publicado. Artigo 13. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 113 diz que o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. O artigo 114 diz que a prescrição é de ordem pública, não podendo ser revelada pela administração. Artigo 115. Para o exercício do direito de petição é assegurada vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou ao procurador por ele constituído. Artigo 115. Para o exercício do direito de petição é assegurada vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou a procurador por ele constituído. Artigo 116. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados por ilegalidade, revogando-os quando inoportunos ou inconvenientes ao interesse público. Então é bastante interessante esse artigo. Temos bastante atenção. Artigo 116. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade, revogando-os quando inoportunos ou inconvenientes ao interesse público. Artigo 117. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Título 4. Do regime disciplinar, capítulo 1. Dos deveres, artigo 118. São deveres do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, ou seja, o servidor não tem o dever de cumprir ordem manifestamente ilegal. Inciso 5º.
Inciso 5. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, reservadas às protegidas pelo sigilo. Atender com presteza a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, e atender com presteza às requisições para a defesa da fazenda pública. Dando continuidade aos deveres do servidor, ele deve levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Ou seja, se o servidor perceber alguma irregularidade que ele tem ciência em razão do cargo, ele deve levar ao conhecimento da autoridade superior. Ele tem que deixar a autoridade superior ciente dessas irregularidades, das possíveis irregularidades que ocorram em razão do cargo. Se ele tiver ciência, tem que comunicar à autoridade superior. É dever do servidor também zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assunto da repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. É dever do servidor também ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas e representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, é dever do servidor representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12, que é a representação contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. Então, é garantida a ampla defesa ao representado. Capítulo 2 das proibições. Artigo 119. Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Então, o servidor não pode ausentar-se do serviço durante o expediente, desde que esteja autorização do chefe imediato. Então, ao servidor é proibido retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Então, o servidor não pode retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Ao servidor é proibido recusar fé a documentos públicos. Ao servidor é proibido opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução do serviço. Ao servidor é proibido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Ao servidor é proibido cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Ao servidor é proibido
coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Ao servidor é proibido valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Ao servidor é proibido valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Ao servidor é proibido participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista cotista ou comanditário. Ao servidor é proibido atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se trata de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Então, o servidor não pode atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se trata de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Então, ao servidor é proibido receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Então, o servidor público não pode receber propina, comissão, não pode receber presente, nem vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Então, ao servidor é proibido aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado ou estrangeiro. E o servidor não pode praticar usura sob qualquer de suas formas. Ao servidor é proibido praticar usura sob qualquer de suas formas. Ao servidor é proibido proceder de forma desidiosa. Ao servidor é proibido utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares. Atenção a esse inciso. Ao servidor é proibido utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares. Ao servidor é proibido cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitória. Ao servidor é proibido exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. E o servidor é proibido de desempenhar atribuições diversas daquela do cargo permanente ocupado, salvo na hipótese de investidura em cargo de provimento em comissão. Então, o servidor não pode desempenhar atribuições diversas daquela do cargo permanente ocupado, com exceção na hipótese de investidura em cargo de provimento em comissão. Aí ele pode sim, quando é cargo em comissão, ele pode desempenhar atribuições diversas do cargo permanente ocupado. Capítulo 3 da acumulação. Artigo 120. Ressalvados os cargos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados,
dos territórios e dos municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargo, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Então, parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Então, se a acumulação de cargo for legal, mesmo assim você terá que comprovar que existe compatibilidade de horários. Terá que fazer acordos para que sejam compatíveis os horários. Parágrafo 3º. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Então, bastante atenção. No parágrafo 3º do artigo 120, considera-se a acumulação proibida, não pode acumular a percepção do vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Artigo 121. O servidor não poderá exercer mais de um cargo de provimento em comissão, nem ser remunerado pela participação em mais de um órgão de deliberação coletiva. Artigo 121 diz que o servidor não poderá exercer mais de um cargo de provimento em comissão. Então, o servidor não pode ter mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação de mais de um órgão de deliberação coletiva. Artigo 122. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos ficará afastado de ambos os cargos efetivos quando investido em cargo de provimento em comissão. Então, o servidor que tiver em cargo em comissão deverá se afastar de 2 cargos que acumula, 2 cargos efetivos que ele acumula. Então, o servidor comissionado, ele deverá se afastar dos 2 cargos que acumula licitamente. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 123. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 124. A responsabilidade civil decorre de ato omisso ou comissivo, doloso ou culposo que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista do artigo 51, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito por via judicial. Então, a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma no artigo 51, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Então, essa indenização ela só será liquidada na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Tratando-se de danos causados a terceiros, o servidor responderá perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Ou seja, os terceiros acionam a justiça, que a Fazenda irá ressarcir os terceiros e o servidor irá responder perante a Fazenda Pública.
Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Então, atenção no parágrafo 3º do artigo 124. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Artigo 125. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Artigo 126. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 127. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Então, as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 128. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato ou sua autoria. Artigo 129. São penalidades disciplinares a advertência, a suspensão, a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição da função comissionada. São penalidades disciplinares a advertência, a suspensão, a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de função comissionada. Artigo 130. Na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 30. Na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 131. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição, constante no artigo 119, nos incisos 1º ao 8º, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não